Alegria imensa estar com vocês. Esse é o programa A Voz da Catedral, programa aqui da paróquia de Santo Antônio. E é esse momento, nesse sábado tão bonito, de celebrarmos a palavra de Deus, de colocarmos diante de Deus tudo aquilo que está no nosso coração. E nós estamos felizes. É esse momento em que, em plena quaresma, tempo propício para que a gente reze mais, para que a gente vá mais à igreja. Opa, desculpa. É tempo que a gente possa estar mais dedicado a cultivar em nós a nossa fé, a nossa espiritualidade. Então é isso. Esse é o programa A Voz da Catedral. Já iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No fundo musical, o Padre Marcelo Rossi cantando aqui conosco. E daqui a pouquinho eu vou falar do sentido, dessa música. Quão grande és tu? Principalmente quem já tem aí uma certa rodagem, de vida de igreja, de vida de movimento e pastoral, já cantou muito essa música nos encontros cristãos. A palavra de Deus, hoje, ela fala desse Jesus que se revela. E aí nós colocamos na nossa oração, agora já no princípio, Senhor, revele-se a tudo aquilo que nós estamos enfrentando na nossa vida. Senhor, se revele a tudo aquilo que tem sido doloroso na minha vida, na minha história. Senhor, se revela diante da minha família, esposa, marido, filhos que muitas vezes são tão complicados. Sabe, Senhor, revela-se diante da falta de emprego, da falta de condições, das injustiças que acontecem. Senhor, revela-se para nós, que o Senhor possa na nossa vida não ficar ausente, que o Senhor possa verdadeiramente, Senhor, fazer parte da nossa vida. Nós não cansamos, Senhor, de proclamar, quão grande és tu, como diz a canção. Nós sabemos que os nossos problemas, eles nos roubam a energia, tentam minar a nossa fé, eles tentam fazer com que a nossa vida não tenha sentido. Porque muitas vezes somos enganados, porque as pessoas dizem para nós, olha fulano, você não reza, você não vai à igreja, você não fica lá no saiote do padre. Tem pessoas que são muito cruéis. Então por que a sua vida está assim? Então por que está acontecendo isso? Por que aquilo? E fica te espremendo igual espreme laranja. Pois eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que mesmo diante de tantas coisas, de tantas provações, de tantos desafios, de situações que parecem impossíveis, Ele é o nosso Deus. É esse que diante de nós, tudo nós colocamos nele, tudo nós entregamos a Ele, porque nós cremos. E se tem uma coisa que alguns pseudo-pregadores têm feito, e não só na igreja católica não, em outros lugares, tem muitas pessoas vendendo um Cristo que não é o Cristo que está na Bíblia. Tem muitas pessoas vendendo uma igreja que não é a igreja que está no Evangelho. E quando eu digo vendendo, eu estou falando necessariamente com esse termo. E você que é muito esperto já entendeu o que eu estou falando. Porque muitas vezes as pessoas estão frágeis, as pessoas estão cansadas, as pessoas estão desalentadas e a pessoa não quer ouvir que ela precisa se converter, a pessoa não quer ouvir que ela precisa mudar de vida, ela quer ouvir assim, olha, do jeito que você tiver, Deus vai te amar. É verdade. Deus nos ama conforme nós estamos. Deus nos acolhe da situação de qualquer lama que nós estejamos enfiados. Mas tem uma coisa. Uma vez que nós vemos o Senhor verdadeiramente, uma vez que o Espírito Santo toma conta da nossa vida, nós mesmos já não queremos mais. Nós mesmos já não queremos mais a vida velha. Nós nos recusamos à vida velha, porque a vida velha não nos preenche. E aqui eu quero fazer uma comparação que muitos vão entender, nem todos. Quando você tem uma congregação e uma pessoa, ela escolhe, por exemplo, ser um frade capuchinho, quando ela escolhe ser uma irmã carmelita,
quando ela escolhe ser um padre sacramentino, né, um missionário sacramentino, essas pessoas elas fazem 3 votos. Elas fazem um voto de pobreza, elas basicamente não têm nada no nome delas, elas vivem da comunidade e para a comunidade. Elas fazem um voto de castidade, aonde o corpo delas pertence ao Senhor, né? Tanto é que no caso das carmelitas é muito bonito porque é necessariamente um noivado, né? Aquele anel que ela carrega é o anel de noivado e posteriormente é o anel de que ela é do Senhor. Então tem ali o voto de castidade e você tem depois o voto de obediência. Uma vez eu conversava, né, com um irmão muito querido e ele dizia: Brás, dos votos que fazemos, sem dúvida, o de obediência é o mais difícil. E aí eu ouso pedir na nossa oração: Senhor, torna-me mais obediente, torna meu coração mais sereno para obedecer. E por que nós temos tanta resistência a obedecer? Porque obedecer para nós é antinatural. Por que é tão difícil educar uma criança? Porque temos que fazer com que ela nos obedeça. E por que tem hoje, né, tantos fracassos na educação dos filhos? Porque muitas vezes nós achamos que o filho ele está pronto, que ele tem a mesma maturidade do pai. Não. O aprender significa também o aprender a obedecer. Esse obedecer não no sentido, vamos dizer, da submissão alienada. Não, eu estou falando do obedecer porque é importante que nós tenhamos claro que Deus tem um projeto para nós. E quando nós recusamos esse projeto, não é que ele vai lançar algo sobre nós, mas é que automaticamente as coisas vão começar a dar errado. E eu não estou falando que dar errado é questão financeira, não. Tem pessoas que deram muito certo financeiramente e perderam a sua família. Deram muito certo financeiramente e perderam aquela participação bonita que elas tinham na comunidade. Deram muito certo, talvez inclusive ficando pessoas famosas, pessoas de sucesso, e perderam aquela humildade primordial de quando ela tocava na igreja, de quando ela fazia uma leitura na missa. Porque aí nós voltamos àquilo que o Evangelho fala, de que vale ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma. Porque aí tem que ter uma premissa anterior nisso. E qual que é a premissa anterior fundamental que nós colocamos diante de Deus nesse sábado tão bonito? Senhor, o objetivo final da vida é que eu e os meus, quando findar toda essa jornada, nós queremos estar contigo na casa do Pai. A palavra diz: há muitas moradas na casa do meu Pai. Há muitas moradas na casa do meu Pai. E queira Deus que eu e você estejamos numa dessas moradas. Mas veja, nós pavimentamos o caminho até lá. É aqui. É na sua comunidade, é na sua pastoral, é no seu movimento, é sendo fiel à sua igreja. E podia até aprofundar um pouco mais, né, os justiceiros de internet que passam o dia falando mal da própria igreja, de pessoas que passam o dia falando mal de tudo aquilo que a igreja produz, mas é justamente aquele que não está na pastoral, é aquele que não vai na barraquinha ajudar a fritar o pastel, não é aquele que ajuda a arrecadar os alimentos para construir a reforma ou fazer a igreja nova. A gente conhece muito bem essa turma, são os santos da internet. Pessoas que se dizem e se fazem perfeitas, mas pouco contribuem na comunidade. Veja, nós somos uma igreja que é constituída de pessoas, e por ser constituída de pessoas, erramos, se erra, se falha, se tem grandes dificuldades. Mas nesses momentos, com a força de Deus, é que a gente entende: Deus é maior do que tudo isso. Quando o próprio Jesus escolhe os 12, de um conjunto de discípulos que ele já tinha, ele sabia das limitações daqueles homens, ele sabia que eles não eram perfeitos, mas ele sabia que ali havia uma reta intenção, que para além daquele cascalho aparentemente, né, inapropriado para qualquer coisa, haviam muitos diamantes a serem lapidados. E guarde essa palavra, lapidados. Senhor, que o Senhor possa nos lapidar
que eu me permita deixar lapidar. Eu não preciso estar certo todas as vezes. O que eu preciso é te ouvir todas as vezes. Olha o Evangelho. Olha o que o Evangelho fala para nós nesse fim de semana. Na verdade, as leituras são muito lindas. A leitura primeira vai falar de Jesus que fala assim: Abraão, tu me amas? Vai lá e sacrifica teu filho. E Abraão vai com o coração partido, porque naquele povo, naquela região, sabia-se que muitos sacrificavam pessoas aos deuses, eram os chamados lugares altos. Pois bem, no momento em que Abraão ia cumprir a sua fidelidade a Deus, vem o anjo e fala assim: Abraão, não, faz isso não. E Abraão recebe a recompensa de milhares de anos e para a eternidade, como esse pai de muitos povos, esse pai de muitas formas de acreditar. Esse é Abraão, que nasceu Abrão e virou Abraão. Depois, na segunda leitura, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus não poupou seu próprio filho, porque queria que nós tivéssemos a oportunidade de sermos salvos. Mas veja, é a oportunidade, não é salvação automática. É um processo, é uma caminhada, é uma jornada, é uma entrega a Deus, e é isso que faz toda a diferença. E depois vem o Evangelho e diz assim lá em Marcos: naquele tempo Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer: ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja que Jesus aqui conecta o Antigo e o Novo Testamento. Está lá ele conversando com Elias e conversando com Moisés, integrando essas duas realidades. Porque nós somos filhos da promessa, uma promessa que está lá em Noé, com aquele arco, né, que passa pelos céus, onde Deus diz: nunca mais vou terminar com esse mundo pelas águas. E depois com Abraão, que começa Abrão e vira Abraão, e que se torna pai de uma multidão de povos, e que quando o povo de Deus está perdido, escravizado no Egito, Deus envia Moisés, e a partir de Moisés a lei mosaica, que nunca caiu, que são os 10 mandamentos, e também Elias, o grande profeta, para dizer: esse Deus que é a nova Páscoa, esse Deus que é o grande profeta, e se tornará rei de uma vez por todas, porque fará o que ninguém nunca fez, ele ressuscitará dos mortos ao 3º dia. Veja, tudo isso tem a ver com a nossa quaresma. Quaresma, meu irmão, minha irmã, não é só sobre não comer carne ou não tomar uma cerveja. Quaresma é sobre quebrar e aquebrantar o nosso coração, para que nós possamos olhar para nós mesmos, verificar o que está acontecendo em nós e dizer: Senhor, eu posso ser melhor, eu posso ser um pai melhor, eu posso ser uma mãe melhor, eu posso ser um filho muito melhor, eu posso ser um empresário que valoriza os meus funcionários, eu posso ser um funcionário que não prejudica a minha empresa. Veja, é sobre as mudanças. Num mundo que cada um está fechado na sua bolha, no mundo em que cada um tem que ter razão, porque senão ele se sente menor. Meu irmão, minha irmã, você que me escuta hoje, permita que Deus fale ao teu coração, que quebre as suas verdades, e que toda verdade que não for dele, que ela seja substituída, que ela seja quebrada, lançada fora. Quantas pessoas que sofrem
Ah, professor, mas eu estou certo. E a gente às vezes está certo e sofre muito mais porque não teve a humildade de calar na hora certa. Por isso, Senhor, nós te entregamos tudo e todos. Te oferecemos, Senhor, a nossa comunidade da Catedral e toda essa diocese de Patos de Minas e toda a igreja, com seus diáconos, com seus presbíteros, com os nossos bispos. Abençoe e cuida, Senhor, também do nosso Santo Padre, e que nós, todos que somos missionários leigos, que estamos nesse mundo batizados, mas muitas vezes não de fato mergulhados na Tua graça, que nós possamos, Senhor, te enxergar, que nós possamos, Senhor, te aclamar, que nós possamos, Senhor, te proclamar. Bendito és Tu, Senhor, bendito és Tu, Senhor, porque é o Senhor que dá razão à nossa vida, à nossa história, é o Senhor que faz dar sentido em tudo. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus e até o próximo programa, A Voz da Catedral.